Sabor era R$ 119,90. Saldão é metade do preço. Só R$ 59,90. Insinuante mais Ricardo Eletro. Juntos fazendo tudo pelo preço. E Dilma está cercada de apoiadores. Você vê aí ministros que a essa altura já podem ser chamados de ex-ministros. Foram todos eles exonerados no Diário Oficial, em uma edição especial do Diário Oficial publicada nesta quinta-feira. Além de simpatizantes, deputados, senadores. Está ali a deputada Gleisi Hoffmann, a senadora Gleisi Hoffmann, a deputada Jandira Fegali, além de vários ex-ministros aguardando pelo primeiro pronunciamento da agora presidente afastada Dilma Rousseff. Dilma acompanhou a votação, as últimas horas de votação no Senado, no Palácio da Alvorada, e por volta das 10 horas da manhã, ou seja, 1h, se dirigiu ao Palácio do Planalto, onde participa desta última cerimônia. Agora recebemos a confirmação de que Dilma já foi notificada, então já está afastada do cargo de presidente da República, embora Michel Temer oficialmente ainda não tenha assinado o termo que o fará assumir interinamente o cargo, o que deve acontecer nas próximas horas. Do lado de fora do Palácio do Planalto, uma série de manifestantes já se reúne há um bom tempo, aguardando também uma fala da presidente Dilma, bem ali do lado de baixo da rampa do Palácio do Planalto. Não deveremos ter a cerimônia em que Dilma desceria a rampa, mas foram posicionados ali para que Dilma faça também, além de um pronunciamento à imprensa, um pronunciamento a seus apoiadores, aos manifestantes e correligionários que se concentram no portão principal do Palácio do Planalto. Provavelmente, essa informação que a gente recebeu do cerimonial do Planalto, após este pronunciamento, Dilma sairá por uma porta lateral, onde do lado de fora estarão aguardando os seus apoiadores e também o ex-presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, chegou agora há pouco ao Palácio do Planalto, foi cercado pelos manifestantes, perdeu ali um bom tempo tirando fotografias, conversando com os seus apoiadores, posando para fotografias, e aguarda Dilma Rousseff do lado de fora do Palácio. Você vê aí a quantidade de jornalistas da imprensa brasileira e também da internacional aguardando este que será o primeiro pronunciamento da agora presidente afastada Dilma Rousseff. A sessão no Senado Federal durou mais de 20 horas, foram quase 20 horas de discursos de 69 senadores que se inscreveram para ter a palavra. A maioria deles utilizou o tempo máximo de 15 minutos e é por isso que foram quase 20 horas em que os senadores explicaram a sua decisão de afastar a presidente Dilma Rousseff. No final, a vitória foi por uma margem até maior do que esperava a oposição, 55 votos pelo afastamento, 22 votos pela manutenção da presidente Dilma Rousseff, que agora ficará afastada do cargo por pelo menos 180 dias até que aconteça a votação definitiva para definir se Dilma será ou não apeada do cargo, passará ou não pelo impeachment e se tornará aí sim ex-presidente. Para que isso aconteça, são necessários 54 dos votos de 81 senadores. Este número, note, já foi alcançado na votação que aconteceu entre quarta e quinta-feira. A expectativa muito grande para o que dirá Dilma. Ela se manifestou por enquanto pelo Facebook, voltando a afirmar que é vítima de um golpe de Estado e citando o último discurso do agora ex-advogado-geral da União, José Eduardo Martins Cardoso, que falou antes do início da sessão no Senado, repetindo aqueles argumentos que o governo tem utilizado desde o início do processo, os de que a presidente não cometeu crime de responsabilidade, estaria sendo vítima de um golpe. Neste momento, a sala em que estão os jornalistas está silenciosa, mas não há apenas jornalistas por ali, não. Também há alguns manifestantes que agora há pouco ensaiaram um grito de fascistas, golpistas, não passarão. Rapidamente foram retirados pela segurança do Palácio do Planalto e agora há um grande silêncio até a entrada da presidente Dilma Rousseff. O que você vê agora são as imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no momento em que ele entrava no Palácio do Planalto.
Agora há pouco, Lula passou pelos manifestantes, que você vê no reflexo aí, se concentram do lado de fora do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios e também na Praça dos Três Poderes. E a imagem que você viu há pouco é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora sim entrando no Palácio do Planalto. Ele foi exonerado também do cargo que jamais chegou a assumir, o de ministro-chefe da Casa Civil. Hoje foi publicada uma edição especial do Diário Oficial da Nação, na qual foram anunciadas as exonerações de todo o corpo ministerial da agora presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro nome a aparecer ali é o do ex-presidente Lula, que não chegou a assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Bom, você vê que a sala está lotada de manifestantes, de apoiadores, tentando demonstrar ali alguma confiança e principalmente de jornalistas que ficam na expectativa se acompanharemos um pronunciamento ou uma entrevista coletiva da presidente Dilma Rousseff. O Palácio do Planalto foi inteiramente cercado por todos os seus lados, pois há manifestantes que se concentram agora em frente ao portão principal, em frente à rampa do Palácio, mas também do lado de trás, na Praça dos Três Poderes. Então o Palácio do Planalto foi isolado agora por um forte esquema de segurança no momento em que você vê aí a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da conversa com manifestantes, com apoiadores, com simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Quase todas as pessoas que estão ali posicionadas atrás do púlpito oficial da presidência são ex-ministros. Você vê Aloysio Mercadante, Aldo Rebelo, Edinho Silva e todo o corpo de 32 ministros da agora presidente afastada Dilma Rousseff. O presidente, vice-presidente, Michel Temer, que assumirá a presidência interina nesta quinta-feira, deve fazer também um pronunciamento à imprensa, o seu primeiro como presidente interino, na tarde de hoje. Temer deve sublinhar a importância de apoiar a Operação Lava Jato e de retomar a economia. A intenção de Michel Temer é também já anunciar oficialmente alguns nomes de seu corpo ministerial. Há a expectativa de que haja uma redução no número de ministérios. A intenção de Temer é cortar pelo menos 10 deles, de 32 para 22 ministérios, inclusive com a função, a junção de algumas destas pastas. Tudo isso saberemos hoje, quando Temer pretende começar a governar já com os principais nomes, sendo o principal nome, o capitão da nau responsável pela área econômica, o ex-ministro Henrique Meirelles. Mais uma vez, imagens ao vivo da chegada do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto, cercado por manifestantes. Você vê que há gente que entoa ali palavras de ordem. Não vai ter golpe, é a principal frase, a frase mais ouvida entre os manifestantes do lado de fora do Palácio do Planalto e, como eu disse, também do lado de dentro, até que os manifestantes fossem removidos pela segurança palaciana. O resultado da votação foi conhecido hoje por volta das 6h30 da manhã. Foi um momento discreto no Senado Federal, diferentemente do momento em que foi conhecido o resultado na Câmara dos Deputados. Não chegou a haver comemorações, gritos, festejos, apenas um silêncio enquanto o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciava que 55 senadores haviam optado pelo afastamento de Dilma Rousseff, enquanto 22 haviam votado pela permanência da presidente da República no cargo. É uma vitória maiúscula, isso representa mais de 2/3 dos votos, uma vitória que, se for traduzida em maioria na Câmara e no Senado, já que os números foram parecidos nas duas casas, daria bastante folga para que o presidente interino, Michel Temer, conseguisse aprovar projetos no Senado e na Câmara dos Deputados. Estamos na expectativa, portanto, para as primeiras palavras da presidente agora afastada Dilma Rousseff. Já há cerca de 15 minutos, os ex-ministros, os simpatizantes, os deputados federais e senadores que se concentram aí nesta sala reservada do Palácio do
Planalto aguardam finalmente a chegada da presidente Dilma Rousseff. O primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, foi o responsável por entregar o documento informando a presidente Dilma que ela estava oficialmente afastada e será ele também o responsável por informar oficialmente o ainda vice-presidente Michel Temer de que ele assume hoje a presidência interina da casa. Vamos a Brasília com as informações do repórter Caian Messina, que acompanha esta cerimônia. Quais são as informações, Caian? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, nós falamos aqui do lado de fora do Palácio do Planalto e é interessante notar a movimentação ali no quarto andar do Palácio do Planalto, de seguranças, assessores, enfim, todos em busca do melhor ângulo para esta que pode ser a despedida de Dilma Rousseff do poder e também a despedida do PT depois de 13 anos no Palácio do Planalto. Dilma Rousseff está, neste momento, reunida com os assessores mais próximos para discutir o teor da despedida dela, pelo menos de maneira ainda não definitiva. Já se sabe, no entanto, o teor do discurso. Ela vai dizer que tudo não passou de um golpe, mas ainda está afinando que tipo de... se o discurso realmente vai ser mais duro, menos duro, se vai haver um ataque frontal ao presidente licenciado da Câmara, Eduardo Cunha, e ao vice-presidente, agora presidente em exercício, Michel Temer, que ela responsabiliza por esta saída do cargo. Enfim, ela está fazendo neste instante os últimos ajustes nesse discurso, que vai ser em duas etapas. Primeiro, dentro do Palácio do Planalto, aos jornalistas, imprensa internacional, imprensa nacional, realmente muito lotado o salão do Palácio do Planalto. E vai ser um ato com a presença também de vários ministros, uma tentativa de mostrar apoio. Depois, Dilma Rousseff vem aqui para a galera, de onde eu falo neste momento. São cerca de 2.000 militantes, segundo a Polícia Militar, aguardando aqui no pé da rampa do Palácio do Planalto a presença da presidente. Ela não descerá, no entanto, a rampa. Ela vai descer aí por onde nós estamos mostrando. À direita da rampa do Palácio do Planalto, deve seguir por ali, há um cercado. Ela vai já cumprimentar alguns militantes que estão do lado de dentro do fosso interno do Palácio do Planalto. Depois ela segue, então, aqui para fora, onde se concentra o grosso da... Porque neste instante a presidente afastada Dilma Rousseff se prepara para falar pela primeira vez. Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Bom dia, que tem parlamentares, ministros. Bom dia a todos aqui. Eu vou fazer uma declaração à imprensa. Portanto, não é uma entrevista, é uma declaração. Queria, primeiro, dizer a vocês e dizer também a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. E é nesta condição, na condição de presidenta eleita pelos 54 milhões, que eu me dirijo a vocês nesse momento decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro como nação. O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, a vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo
mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, puni-lo por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar o inocente. Injustiça cometida é mal irreparável. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de governo. Atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acusam-me de ter editado 6 decretos de suplementação, 6 decretos de crédito suplementar, e ao fazê-lo ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, pois os decretos seguiram autorizações previstas em lei. Tratam como crime um ato corriqueiro de gestão. Acusam-me de atrasar pagamentos do Plano Safra. É falso. Nada determinei a respeito. A lei não exige minha participação na execução deste plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que ato eu teria praticado. Que ato? Qual ato? Além disso, nada restou para ser pago, nem dívida há. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isto. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão
não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma fiadora zelosa do Estado democrático de direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos reivindicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a vocês, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exerci meu mandato de forma digna e honesta. Honrei os votos que recebi. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. O destino sempre me reservou muitos desafios, muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença, e agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia. Aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas derrotas e vivi grandes vitórias. Confesso que nunca imaginei que seria necessário lutar de novo contra um golpe no meu país. Nossa democracia jovem, feita de lutas, feita de sacrifícios, feita de mortes, não merece isso. Nos últimos meses, nosso povo foi às ruas. Foi às ruas em defesa de mais direitos, de mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população saberá dizer não ao golpe. O nosso povo é sábio e tem experiência histórica.
Aos brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias, faço um chamado: mantenham-se mobilizados, unidos e em paz. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida e nós vamos vencer. Esta vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de defensores da democracia em nosso país. Eu sei, e muitos aqui sabem, sobretudo o nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o lado certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos. Que tem utilizado nos últimos meses a presidente Dilma e o seu principal defensor, o advogado-geral da União, agora ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Afirmou Dilma: posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Estou sendo culpada por ter feito somente aquilo que a lei me permitia. Como eu disse, é o mesmo tom utilizado, são os mesmos argumentos que foram utilizados em outros tantos discursos da presidente Dilma, ultimamente quase que a totalidade deles organizada dentro do Palácio do Planalto, sempre acompanhada por simpatizantes da agora presidente afastada. As imagens que você vê que é um dia nublado em Brasília, são de manifestantes que ocupam já há cerca de 2 horas o lado de fora do Palácio do Planalto, principalmente a parte da frente do Palácio, na esplanada dos ministérios, mas também há muita gente na Praça dos Três Poderes. Eles aguardam a chegada da presidente, que fará um discurso agora voltada aos seus simpatizantes. Um púlpito e um microfone foram posicionados do lado de fora, exatamente ali, na parte inferior da rampa. Você vê que há faixas, há muita gente que ainda chega para acompanhar este discurso da presidente Dilma Rousseff, exatamente no local onde está o repórter Caia Messina. Caia, quem está aí fora ao seu lado, conseguiu de alguma forma acompanhar a fala de Dilma do lado de dentro do Planalto? Aqui não, Megali. Aqui do lado de fora, cerca de 2.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, e esse número vai aumentando também de acordo com a PM. Eles estão aguardando a chegada da presidente aqui pelo lado direito da rampa. Ela não vai mais descer a rampa, vai passar pelo lado direito, mas fez questão, segundo assessores, de sair pela porta da frente do Palácio do Planalto e não pela porta lateral, que é considerada uma porta dos fundos, como fez Fernando Collor em 1992. Os ânimos por aqui estão exaltados, principalmente contra o que eles dizem, aqui os manifestantes afirmam um suposto golpe da mídia e também falam em golpe por parte do Congresso Nacional. Megali. Neste momento, Dilma Rousseff vai deixando o Palácio do Planalto, acompanhada de vários de seus assessores e ex-ministros. Ao lado dela, o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, ou José Eduardo Martins Cardoso, se preferir, já está do lado de fora do Palácio do Planalto, onde é recebida por dezenas de pessoas que aplaudem, entoam os cânticos de guerra que a gente se acostumou a ouvir nos últimos meses. E como era previsto, como mais uma vez reforçou Caia Messina, não haverá cerimônia de descida da rampa do Palácio do Planalto. A rampa está ali à direita, Dilma está do lado de baixo, passará pela lateral da famosa
a rampa e aí sim fará o seu discurso reservado aos seus apoiadores. Muita gente segura exemplares da Constituição, outros tentam tirar fotografias, filmam o momento em que a presidente pela última vez deixa o Palácio do Planalto, a menos que consiga recuperar o cargo. A partir de agora, Dilma não mais despachará no Palácio, não mais despachará pelo governo, na verdade, a não ser na eventualidade de ser convocada para depoimentos ou situações em que seja necessária a presença da vice-presidente, mas continuará morando no Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência. A partir de agora, Dilma mantém algumas das benesses do cargo, como o direito à moradia no Palácio da Alvorada, o direito ao uso, inclusive, de um jato da Força Aérea Brasileira, inclusive para viagens particulares, enquanto estiver como presidente afastada, nos próximos 180 dias no máximo, até que seja de fato julgada pelo Senado. O que aconteceu hoje é que Dilma se tornou ré no processo de impeachment que tramitou na Câmara dos Deputados e ainda tramita no Senado. O julgamento ocorrerá em no máximo 180 dias. Dilma já está agora no gramado em frente ao Palácio do Planalto. Você vê que há uma grande aglomeração em torno dela e em instantes estará finalmente no o que foi montado em frente à rampa do palácio, onde algumas milhares de pessoas se concentram. Manifestantes agora jogam pétalas de flores sobre a presidente, que daqui a pouco fará o seu pronunciamento agora aos simpatizantes, aos manifestantes, aos correligionários que ali se concentram. Havia a expectativa de que Dilma, nesse instante, fosse recebida pelo ex-presidente Lula, que não participou da cerimônia do lado de dentro, ele que foi exonerado hoje do cargo que nem chegou a assumir, de ministro-chefe da Casa Civil, mas que aguardava Dilma do lado de fora e deve aguardá-la nesse instante, momentos antes de ela fazer este pronunciamento. Segundo a Polícia Militar, são cerca de 2.000 pessoas, mas se você olhar atentamente no canto de cima da tela, verá que ainda há gente chegando. Ainda há pessoas que se dirigem ao Palácio do Planalto para engrossar esta massa que foi, não diria dizer adeus, mas apoiar a presidente no momento em que ela é afastada do cargo de presidente da República. Nós continuaremos acompanhando a despedida de Dilma do Palácio do Planalto. Voltaremos em instantes com outras informações. Lembrando que toda a cobertura você acompanha no Brasil Urgente com José Luiz da Atena e no Jornal da Band com Ricardo Boechat e Paloma Totti. A cobertura completa e ao vivo você acompanha ao vivo neste instante também no Band News TV. A qualquer momento mais informações. Muito bom dia para você. O São Paulo deu um passo muito importante rumo